Pessoal, estou fazendo aqui uma entrevista com o Gustavo Alves. Vocês já devem conhecer o canal dele, porque eu vejo através do YouTube que a gente tem público em comum, né? Aí eu convidei o Gustavo para ter essa conversa aqui, né? E ele gentilmente aceitou. Então, primeiro, obrigado aí por participar, Gustavo. Isso, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Beleza, vamos lá então. A primeira coisa que eu gosto de perguntar ao pessoal é falar um pouco sobre o passado, né? No seu caso. Você sempre sentiu interesse por essa parte mais de exatas, né? A física ela vem um pouquinho depois do ensino, né? Mas, por exemplo, a matemática você sempre gostou? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu demorei ter um interesse maior assim em pensar em exatas como profissão. É curioso isso porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer até o meu nono ano ali, por ali, até entrar no primeiro colegial. No primeiro colegial eu pensava em nutrição, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, né? Nutrição, e você sempre posta coisa de comida, né? Assim, então tem a ver com você também, É, né? então, não, essa parte eu gosto de compartilhar essas coisas mais porque eu recebo algumas perguntas assim de pessoas novas querendo fazer exatas, né, seguir exatas e existe, né, esse tabu de que uma pessoa que faz exatas ou qualquer assim ciência de base, talvez, não tem cuidado nenhum externo, sabe? Então eu gosto de sempre postar um vídeo falando hidratem-se, ou comam bem, cuidem do corpo, cuidem da cabeça, porque isso é parte até do trabalho para aqueles que são mais fissurados em trabalho, né? Só para mostrar essa parte. Mas é engraçado que naquela época eu não tinha hábitos tão bons quanto hoje, então não era tão correlacionado, mas eu tinha uma vontade assim de entender melhor, né, o funcionamento do corpo e como que a alimentação tem a ver com exercício e coisas desse tipo. Mas Já era era um um interesse interesse mais assim. científico, né? Também. Sim, acho que nessa parte de pesquisa mesmo, eu sempre tive curiosidade, sempre num nível um pouco além do conteúdo que me era exposto. Era certa, assim, teimosia, vamos colocar dessa forma, naquela idade. Uhum. E eu comecei por aí. Eu sempre fui assim, para os parâmetros da minha escola, né, no interior de Minas Gerais, assim, eu sempre fui um bom aluno, mas então assim, não era. Eu gostava de exatas porque eu, na verdade, sentia que exatas era onde eu tinha desafios que eu gostava mais, porque eu não performava tão bem quanto nas outras matérias. E isso, de certa forma, me gerava curiosidade. Tipo, eu tinha muita dificuldade de entender física, por mais paradoxal que isso soe hoje em dia. Não era algo que era Interessante. fácil, e isso, de certa forma, mas de certa forma eu gostaria de entender melhor aquilo. Só que eu nunca gostava do nível que me era apresentado certas coisas, ou algo mais focado para certas provas, e eu queria ver isso de formas mais abrangentes. Aí o que que acontece? Eu tinha esse interesse de fazer nutrição, só que depois eu comecei a pensar em outras coisas, aí passou engenharia mecatrônica e física. E Uhum. aí eu comecei a realmente a entrar num dilema, porque enquanto engenharia mecatrônica era algo que, assim, nunca conheci um engenheiro mecatrônico, não sei se esse é um jeito certo de se referir, mas nunca conheci alguém que exerce essa profissão, e também não tinha noção de um físico, mas você vê muito mais engenheiros, né, do que físicos por aí, Sim. e então eu tinha noção do que um engenheiro faz, mas não necessariamente noção do que um físico acadêmico faz. Então, a minha escolha foi pautada nesse dilema de tentar entender o que que se faz, né, sendo físico e o que que um físico atua. E nesse caminho foi onde que eu optei por fazer física, né? Descobrindo isso foi onde eu optei por fazer física. Legal. Você falou da engenharia, né? E eu acho legal porque não sei se você sabe que eu sou formado em engenharia elétrica, né? Eu até Uhum, coloquei aqui um livro que é o bicho-papão do pessoal da engenharia elétrica, que é o eletromagnetismo, né? Essa versão aqui tem do Griffiths, né? Mas depois a gente pode falar mais sobre uhum, isso. Mas eu queria saber o legal. seguinte, que você falou que você tinha uma visão do que era engenharia, assim, o que que você via da engenharia, assim, tinha algum engenheiro que você conhecia? E pegando o gancho nessa pergunta, por que a engenharia mecatrônica? O que que você entendia por mecatrônica? Cara, assim, essas são excelentes perguntas, pensando de um ponto de vista de autocrítica, de certa forma, porque no contexto ali tem uma.
tinha, né, na época, agora é outra faculdade, né, agora é a Universidade Estadual de Minas Gerais, que está na minha cidade, né, mas antes era a FESP, e direto nas feiras de profissões da escola, né, eram levados profissionais dentro do espectro de profissões que tinha disponibilidade de ir lá falar com a gente, e sempre tinham médicos, engenheiros, advogados, pessoas nessas áreas de atuação. Então, eu tive contato com engenheiros civis, que está longe no espectro de atuação e profissão dentro das engenharias do engenheiro mecatrônico, mas como outros colegas tinham interesse, né, nessa parte, eu tinha noção assim do que eles estavam interessados, numa parte mais talvez de mexer com robótica e essas e rumando assim nessa direção, né? E isso me despertava certo interesse em pelo menos assim ver algo que a princípio era teórico, né, o conhecimento de como construir algo e ter capacidade técnica de tirar aquilo da teoria e pôr, assim, transformar algo abstrato em algo real, né? Vamos supor, por exemplo, você programar algo e Uhum. após dar aquela instrução, você vê o que você acabou de fazer acontecer na sua frente. Aham, Então, essa era uma visão que eu tinha naquela época, né? Em termos de curiosidade mesmo, sabe? E eu tinha uma pira meio na área de robótica, assim, apesar de que eu não tenho experiência nenhuma nisso, até hoje. aham, Então era meio que isso, assim, era mais uma coisa fantasiosa, até eu diria, mas com mais orientação do que física, até eu conseguir falar com o professor de física. aham. Mas legal, cara, porque eu acho que não era tão fantasioso assim, não, porque eu vejo a engenharia meio que dessa forma, sabe? Você pega ali conceitos da física, conceitos da matemática, e você constrói coisas. E a robótica, eu acho que é algo que realmente chama a atenção porque é interessante, né? Às vezes você vê muito em filme, né? Questão de robôs, né? Eu não sei se na época que você foi entrar se já se falava em inteligência artificial, mas hoje em dia o pessoal se interessa muito por isso, né? Uhum, E, e a gente pode citar um exemplo assim do eletromagnetismo, né, que eu até deixei os livros aqui, que você vê isso acontecendo, né? Por exemplo, você tem as equações de Maxwell, e quando o Maxwell ele propôs essas equações, ele não estava pensando assim, ah, não vou um dia vai existir Wi-Fi, vão criar antenas. Eu pelo menos acho que não, né? Você talvez saiba isso melhor do que eu. Mas aí depois, ao longo da história, as pessoas vão observando, digamos assim, essa caixinha de ferramentas e vão juntando isso aí, né? Opa, peraí, isso aqui eu posso usar para explicar esse fenômeno e vão criando coisas, né? Como você uhum. falou. É, eu posso estar confuso ou enganado aqui, porque, como não sei se todo mundo sabe, mas naturalmente, né, frases na física muitas vezes são tiradas de contexto ou atribuídas à pessoa que não falou aquilo. Então, Sim. esse pode ser algum caso. Mas se não me engano, em algum momento da minha graduação, alguém me falou que foi Faraday, né? Que disse que alguém perguntou para ele sobre, mas para que que servem essas correntes, essas coisas que você está estudando atualmente? E ele respondeu, qual que é a utilidade de um recém-nascido? E eu acho isso muito interessante, porque isso é sempre um dos tipos de resposta que eu dou para o pessoal que fala: para que fazer pesquisa em neutrinos, por exemplo? Para que fazer pesquisa de base, né? Pesquisa que está assim no limite do conhecimento, sabe? Porque as pessoas sempre querem, né? E talvez isso na engenharia as pessoas encontrem um pouco mais sólido, mesmo que se você vá para chegue, né, na parte mais de fronteira do conhecimento ali pode ser incerto ainda, mas, por exemplo, igual eu falei, você pega algo abstrato, programa e vê um robô mexendo, vê algo sendo feito, vê um carro, vê um celular, isso é algo palpável, um produto palpável do conhecimento, né? Mas, igual você disse, quando ele foi proposto, um dia ele era só um recém-nascido. E aí Sim. cabe da criatividade do ser humano, né? E da evolução natural dessa ideia de base para transformar algo que início é abstrato, é um recém-nascido, que não é claro qual que é o caminho que ele vai trilhar, e aquilo se torna, assim, coisas fantásticas, né? Que é Sim. tudo que a gente vê ao redor. Eu não lembro se a frase foi, não sei se a frase é exatamente dele, se essa frase foi realmente dita, mas de toda forma eu achei uma frase interessante e uma maneira legal de se pensar sobre ideias, principalmente. Isso aí pode ser um para-casa para quem está assistindo, né? Pesquisa aí, pessoal. Se foi realmente o É, Faraday que falou isso, comente aí. mas eu lembro que foi um professor de eletromagnetismo que contou essa história. Eu não Ah, sei se legal. ele
E pegando, aí continuando a sua história, você falou que você teve esse interesse na mecatrônica, porque você tinha alguns colegas, teve mostras de profissões, não sei, que você participou. Uhum. E como que foi, assim, o seu contato com o físico, né? Você falou que você entrou em contato com o físico. Qual físico Sim. foi? Sobre o que vocês falaram? Onde foi? Cara, essa é uma das eventualidades que acontecem, assim, tipo, uma situação que você tá no lugar certo na hora certa, sabe? Porque, igual eu falei já em outras oportunidades, não sei se o pessoal acompanha, mas eu sou do interior de Minas Gerais, né? E, assim, Você é meu naquela época conterrâneo. ainda, naquela época, não era tão fácil o acesso, assim, parece engraçado falar isso, talvez as pessoas mais novas nem entendam direito o que que é isso, assim, porque hoje tem muito mais conteúdo no YouTube, tem muito mais acesso, né, a certas informações, mas naquela época o meu contato com a física era pelo praticamente History Channel, tinha aquele episódios, documentários sobre grandes Uhum. nomes da ciência e coisas desse tipo. Alienígenas do passado também, né? É, tinha uns documentários bem doidos aí também. Eu gostava de ver isso tudo, na verdade, assim. Isso era em É, que ano? mas, olha, eu entrei na física em 2014, então isso daí era 2012, 2011, por aí. Aham, quando você se formou no É, ensino médio. Ah, então foi a mesma época que é, eu, mais ou menos. sim, eu entrei na faculdade em 2014. Então, o que que acontece? Nesse contexto, eu lembro que o episódio sobre mecânica quântica e o Einstein me intrigou muito, porque eu lembro certinho, começava com uma música meio assim, fantasmagórica, sabe? E tinha ele fumando um cachimbo numa sala, e você via ele de costa com a fumaça saindo assim, ia dando um zoom, e ele ia falando, tipo assim, o homem que redefiniu os rumos da física sentado na sua cadeira, na sala, assim, e aí, naturalmente, né, tem toda essa narrativa, né, que eu acho que comunicação é uma coisa muito importante na ciência, e nesses contextos, né, a gente adora a narrativa de herói, apesar de que hoje em dia é uma coisa que eu tomo muito cuidado para não exaltar pessoas sem contexto, mas enfim, a gente pode discutir isso depois. Mas a questão é que o documentário focava muito nas ideias e nas pessoas por trás da ideia. E o porquê que pessoas têm ideia e como elas têm ideia e como elas conseguem testar as ideias delas foi algo que me intrigou muito. E Legal. aí eu estava um dia, assim, já tinha deixado a nutrição de lado, estava entre mecatrônica e física, estava sentado assim no recreio e vi um papelzinho da USP de São Carlos em cima, assim, né, da estante lá da escola, escrito, era algo meio tipo um programa de divulgação científica deles, não sei se é exatamente isso, mas era, envia uma mensagem pra gente que a gente vai te passar para um especialista e ele vai te responder. Aí eu falei, o pior que pode acontecer é eles não responderem. Mandei um e-mail com todas as minhas dúvidas sobre as coisas que eu tinha visto, que eu vi um documentário sobre coisas de mecânica quântica, e na minha escola tinha uma mini biblioteca que era só livros, na verdade, de ensino médio, de, como é que fala? Livros, assim, de redes, né? De várias redes de ensino, não eram livros exatamente técnicos, mas por alguma razão tinha um livrinho de química bem antigo, que era a nível universitário, e lá eu vi que eles estavam estudando essas coisas de 1sp, 2s, organização dos níveis atômicos, né? E eles estavam falando de princípio de exclusão de Pauli e coisas desse tipo. E aí eu falava, cara, todos esses padrões que a gente vê, é muito estranho que eles sejam da forma que eles são, sabe? Deve ter alguma coisa por trás. E esses episódios de mecânica quântica do Discovery Channel ficava falando sobre, dava algumas dicas do que estava por trás das coisas ali. E aí eu falei, pô, vou mandar um e-mail com esse compilado de coisas que eu vi e perguntando o que que é verdade, né? Porque eu também não acreditava em tudo que eu vi ali e tinha certa dúvida, né? Queria saber de alguém que trabalha com aquilo, o que que ele acha. Você E duvidava nesse que algumas coisas fossem verdade? não é duvidar exatamente. Eu acho que eu não tinha a capacidade de estar nessa posição de duvidar ainda, mas era só assim. Mecânica quântica é um negócio que é super contraintuitivo, sabe? Tá muito Sim, longe da nossa intuição. E a gente fica. Eu ficava assim, cara, não é possível que isso exista, sabe? Não é possível que, essa, que isso esteja conectado com a realidade. E eu queria entender se realmente, assim, era uma coisa que era
o negócio me vendendo uma realidade, assim, tipo, era só uma coisa cinematográfica, sabe? Uma coisa que eles estão exagerando para falar, ou se aquilo era o que é, sabe? E, cara, inacreditavelmente, o professor me respondeu. E esse professor, assim, eu tive muita sorte na minha trajetória nesse sentido, porque os exemplos de profissionais que eu tive contato inicialmente na minha carreira, que foi esse professor principalmente, eles já colocaram o padrão para mim de como você tem que se portar perante as outras pessoas muito alto, sabe? Que esse cara não tinha responsabilidade nenhuma de me responder. Ele não tinha por que investir um minuto da vida dele para responder aquele. Ele poderia ter respondido de forma muito mais sucinta. Ele escreveu assim, cara, parte por parte, respondeu, falou que lá no laboratório deles eles trabalhavam com aquilo, falou que na verdade era realidade, falou o que que era sensacionalismo, falou tipo com muito detalhe. Aí a gente ficou trocando e-mail ida e volta, ida e volta, ida e volta por dias assim, chegou ao ponto de que ele falou: Olha, você está muito interessado, tem um evento aqui, né, na USP de São Carlos, isso era em São Carlos, né? E, cara, eu quero saber se você teria interesse em vir participar, né? O evento é, na verdade, uma escola para alunos do Brasil todo que performam bem em Olimpíadas, essas coisas, mas assim, eu consigo te trazer para você passar a semana com a gente, vendo os laboratórios e tal. E, cara, foi a experiência que me fez decidir por física, sabe? Foi esse cara que fez eu Ele te optar por conquistou, física. então. É, tipo, ver o trabalho em si, assim, me fez querer tentar, sabe? Porque essa semana também me fez pôr o pé no chão de entender várias coisas. Primeiro que física, primeiro que foi assim, um choque de realidade, porque eu fui tirado do lugar que eu performava mais ou menos bem para os padrões, para os parâmetros do ambiente que eu estava inserido, que era a minha escola, e fui E era, colocado, cara. e era uma Hã? escola particular, pública? Como era a Era uma escola? escola, é uma escola particular, era uma escola legal, assim, mas é, é chocante, cara. Pelo menos era naquela época, o nível de exposição que eu tive, comparado com o nível de exposição que o pessoal que eu entrei na graduação, que veio de São Paulo, de escolas particulares aqui, naquela época tinha, sabe? Olha só. Por exemplo, no meu ensino na USP, quando eu entrei, a maioria do pessoal tinha, por exemplo, em retrospectiva, eu tive contatos não tão legais no meu início de graduação. Então, assim, o primeiro cara que eu conversei que estava na mesma graduação que eu, assim, meu colega de primeiro ano, ele perguntou, tipo, você não sabe cálculo 3 já, então vai ser No complicado para início, você, sabe? No primeiro dia, assim. ele Então, exagerou também, né, cara? Porque você tem um curso de claro. cálculo um, de cálculo 2, né? Claro, 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 mas você sabe como é que é, né? Calouro, Aham. naquela. Enfim, a faculdade vai modelando as pessoas conforme passa, mas nessa fase, tipo, o primeiro ano tem uma galera que é super competitiva, que é super nariz empinado e tal. Acontece com alguma frequência. Mas, enfim, o ponto é que era um ambiente bom ali, onde eu estava, na minha escola, assim, eu estava inserido num ambiente onde eu performava bem, mas eu fui colocado, cara, porque, por exemplo, pega nível de Olimpíada, tá? Olimpíada científica lá na minha cidade era para você ganhar um ponto extra na média, sabe? E eu, na minha ignorância naquele momento, eu achava que quem ia bem nisso era sorte. É engraçado até Aham. falar isso, mas era literalmente o que eu achava, assim. Aí quando eu cheguei nesse contexto, cara, eu fui colocado, né, nesse outro ambiente, eu vi pessoas que tinham um conhecimento absurdo, assim. Eu lembro de uma situação que foi, o professor escreveu na lousa, assim, integral de teta, cosseno teta, e falou, qual que é o valor disso daqui, né? E eu por dentro tava tipo, que legal, o cara fazendo uma piada, não sei o quê. E eu era um dos únicos, um dos únicos na sala inteira que não sabia fazer aquela conta. Isso no primeiro Então, período? não, 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 isso foi nessa escola, no ensino Ah, tá. médio ainda. Isso ainda não foi na faculdade, foi nesse Não, evento não. que você participou. Então já estava Isso. bem É, avançado, né? não, esse evento era para os alunos que eram medalhistas de Olimpíada, sabe? Eram Aham. pessoas que já tinham tido uma preparação em física e matemática bem aprofundada. E já tinha Mas ele foi. eles já tinham uma introdução ao cálculo, né? Já estavam se aprofundando Sim, ali. sim. Não, são pessoas que, tipo, disputavam Olimpíadas Internacionais de Física. Eram pessoas que realmente já tinham, assim, conhecimento básico de mecânica quântica, conhecimento básico de várias matérias avançadas. Uhum. E eu fui colocado lá nesse meio e foi a melhor experiência que eu podia ter
pensando em vários sentidos, porque eu notei a seguinte coisa, falei, cara, primeira coisa que o que eu achava que era o nível de preparação que eu estava me modulando é uma ilusão. Ou seja, eu notei que, na verdade, existe, assim, foi como se eu furasse a minha bolha, entende? Eu meio que notei que, assim, cara, onde que eu estou tá bem longe de ser a realidade, assim. Eu posso aprender mais coisas, eu não preciso esperar o currículo um por um, eu posso me expor a um conhecimento novo. E a outra coisa é que eu notei que, cara, a minha diferença para desses caras era preparo. Era porque o cara, desde o nono ano ali, desde a sétima série do cara, o cara tá estudando física a sério. Eu falei, pô, se esses caras aprenderam, eu consigo aprender. Não tem por que eu achar que não. Só vai dar trabalho. Então eu falei, é, eu vi coisas muito divertidas lá. A gente teve exposição a laboratório de física, a gente viu um experimento de difração de elétrons. Foi uma coisa assim fantástica para quem nunca tinha tido um contato com física experimental. Outra passagem engraçada foi tipo um dos exercícios lá que a gente tinha que fazer era usar um paquímetro para medir, né, alguma propriedade, alguma coisa lá. E a pessoa me entregou o paquímetro e assumiu que eu sabia usar aquilo, né? E Você na hora nunca que eu não tinha visto sabia aquilo usar, na vida. não, nunca tinha mexido com paquímetro na minha vida, assim. Então, isso foi uma experiência extremamente importante para mim, porque eu vi física acontecendo com os meus olhos. Eu tive a chance de conversar com esse e outros diversos professores ali sobre como é fazer física, sobre o que é ser um físico, e eu me inspirei, sabe? E eu saí de lá com a sensação de que, cara, existe muita gente que está bem à frente de mim ali, mas os caras, a diferença, assim, eu vi que a chave para o sucesso dessas pessoas era preparo. Preparo e instrução. Preparo e instrução desde cedo, exposição a esse conteúdo desde cedo. Então eu falei, eu vou tentar, cara. A faculdade de física, a princípio, se tudo funciona de forma correta, é para você aprender a fazer física, né? Então, eu vou tentar o meu melhor para entrar na faculdade primeiro e tentar fazer o curso. E aí eu vejo o que que dá. Caso eu não consiga, eu vou tentar por um ano e meio eu não conseguir, eu repenso o que fazer. Se eu ver que está ficando muito difícil, que eu estou desanimado ou que não é para mim, eu reorganizo, né? Reordeno isso e toco um outro rumo. Então, E o interessante foi. é que tem muita gente que, se tivesse sido inserido nesse ambiente, a pessoa teria ido pelo lado contrário, poderia ter pensado assim: nossa, eu sou muito burro, esses caras aí são gênios, mas você já teve ali uma mentalidade de pensar: não, se eu quero chegar no nível desses caras, eu tenho que estudar mais. Eu acho que isso é muito legal. Ah, é que assim, eu sempre fui meio. Como é que se diz assim? Eu nunca tive muito saco pra gente arrogante, sabe? E esses caras eram muito arrogantes, de certa forma. Grande É, parte deles, os infelizmente. alunos, os outros alunos. É, sim, tinha muitos lá que eram muito arrogantes. Aí eu ficava, cara. Esse cara é tão chato que eu não consigo achar que ele é inteligente, sabe? Então, tipo, eu não conseguia cair nessa pira de gênio, sabe? Isso nunca foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Tipo, Uhum. pôr pessoas no patamar de gênio e ficar vangloriando essas coisas como se houvesse certa, ah, assim, eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade em diversas coisas, mas a quantidade de gênios que realmente existem por aí dentro do que nós normalmente atribuímos a gênio, né? A gente normalmente atribui a um gênio uma pessoa que tem uma facilidade absurda com tudo, né? Enquanto que as pessoas mais inteligentes que eu conheço, na verdade, elas fazem o trabalho individual mais trivial possível, que é literalmente todo dia estar fazendo a mesma atividade por um tempo absurdo de tempo, né? Assim, durante um tempo absurdo. Então, isso não era uma coisa que me pegava muito, assim, eu acho que isso é mais um traço de personalidade, e eu acho que também é uma coisa que eu acho muito engraçado, mas todos os contatos que eu tive mais novo, fora da minha cidade, eu não sentia que eles eram meio que reais, sabe? Eu sentia que eram pessoas que, assim, por exemplo, se uma pessoa da minha sala desse uma opinião sobre mim, assim, falasse sobre a minha pessoa, eu ia ficar meio chateado. Mas esse cara que nem me conhece, nem sabe o que que eu já fiz na minha vida, nem sabe o que que eu já passei, falasse alguma coisa tipo, ah, você não sabe ser integral, então você nem deveria fazer. Tipo, é a mesma coisa que eu sentia quando eu entrei na faculdade e lidei com alguns professores que não eram tão legais, assim. Eu não sentia que era real aquela situação, porque, tipo, aquela pessoa nunca me viu antes, nunca conviveu comigo antes, e ela tá querendo me dizer o que que eu posso ou não fazer. Então, eu não conseguia levar isso muito para esse lado. Cara, realmente não conseguia levar a opinião de gente muito chata a sério, não, honestamente. Muito Então, sábio da sua parte, cara.
Mas era algo meio que sem querer, assim, não era algo que eu fazia ativamente. O... E também tinha gente muito legal lá, cara. Tinha gente legal lá, por exemplo, eu dividi o quarto com um cara que falava, sei lá, 7 idiomas. E o cara era muito gente boa. E ele falava, cara, é uma pira minha e eu estudo isso todos os dias desde que eu me entendo como gente. É por isso. Então, tipo, eu vi ali que até aquele momento, mais ou menos, da minha vida, eu estava meio que vivendo, assim, certos padrões de como era o estudo dentro do meu contexto, guiado, né? Pensando que eu deveria seguir certos moldes. Então, esse foi o primeiro contato que eu vi que existem, na verdade, pessoas aprendendo coisas a mais, vamos dizer assim. Então, foi legal, foi mais positivo do que negativo, mas eu concordo com você plenamente que se minha atitude fosse mais de tentar, assim, aparentar mais do que eu era, ou pelo menos ver que eu estava atrasado e colocar isso como algo negativo, eu poderia me diminuir muito e também ficar com receio de cursar outras coisas e seguir outros desafios, né? Acho que isso acontece muito, mas felizmente não foi algo que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu, na verdade, fiquei animado de ver que eu também tinha a chance, se eu me preparasse, só ia demorar mais e eles estavam na frente porque, enfim, é isso. E foi mais ou menos assim que eu optei por fazer física, por mais paradoxal que pareça. Ah, mas é interessante, é muito legal, porque, para você ter ideia, eu não gostava de matemática quando eu era mais novo. E, e eu acabei optando por fazer engenharia. Então, às vezes, são situações, igual você falou, meio que aleatórias, e elas acabam te dando oportunidades e você acaba chegando a lugares onde você nem imaginava, né? E você falou aí de professores na faculdade que às vezes foram meio esquisitos, assim, acho que todo mundo que fez algum curso universitário teve contato com algum professor assim, né? E não precisa de Uhum. você citar nome, né? Mas teve alguma situação assim de algum professor que foi meio babaca assim com ou com você ou com a Ah, turma? com certeza, cara. Eu acho que isso é impossível de você passar pela faculdade sem encontrar essa situação, sabe? Eu já tive cenários de, sei lá, professor, você vai tirar dúvida, o professor fala, não, eu não vou responder essa dúvida, porque você não precisa nem se preocupar que você não vai tirar mais que 3 na prova, sabe? Tipo, já teve coisas assim. Então, eu acho que assim, é complicado lidar com isso, principalmente quando você entra na faculdade e não sabe lidar com essa situação exatamente. Eu adotei a mesma postura que eu adotei com esse pessoal mais novo, e eu também não sentia que essas coisas. Eu honestamente via aquela situação e falava, cara, era meio cômico de certa forma pra mim, sabe? Porque eu ficava, cara, essa pessoa nunca me viu antes na vida. Aí agora ela tá falando isso como se, sabe, tipo, se ela tivesse realmente um conhecimento tão profundo de mim que ela pudesse me validar como pessoa para minha carreira inteira, sabe? Enquanto que a gente está fazendo uma matéria tipo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, sabe? Tipo, preparando a base da base para você começar a fazer alguma coisa. Então, eu não estava nem nos cursos avançados ainda, e as pessoas tinha essa postura às vezes, sabe? Mas por sorte, eu tive episódios bem pontuais na minha graduação com isso, porque aqui na USP você monta a sua própria grade a partir do momento. E eu comecei a entender desde cedo o custo-benefício, né, de fazer um curso em termos de retorno, tanto de conhecimento quanto de investimento de psicológico nele, assim. Então eu montava a minha grade pensando nisso, porque assim, a partir do momento que eu me tornei bem independente nos estudos também, o curso em si que eu estava cursando não importava tanto, porque eu estudava por minha conta, sabe? Então foi uma maneira que eu encontrei de blindar um pouco essa situação, porque logo que você vai convivendo com os professores, e isso não é uma coisa trivial, eu acho que no fim das contas a experiência que você tem é a experiência que você tem, porque eu tive experiências ótimas com professores que muitas pessoas reclamam, eu tive experiências horríveis com professores que muitas pessoas gostam, então é meio que algo que na verdade eu acho que é meio pessoal, mas existem, lógico, casos que são padrões, que essas pessoas inclusive hoje nem dão mais aula aqui na física, mas eu acho que eu consegui, de certa forma, driblar isso, escolhendo, montando a minha grade com o tempo. E faculdade é algo que, assim, depois que você entra, todo mundo ali é adulto, né? Então, uma coisa que eu sempre fui é responsável pelas minhas escolhas. A partir do momento que você escolhe seguir um curso de certa forma, ou tomar as ações da maneira que você acha mais adequada, você também é responsável pelas consequências daquilo, né? Então, eu sempre organizava as grades dessa forma,
mas também focava, né, no que eu estava fazendo ao tomar aquela escolha. Então foi o jeito que eu driblei isso, mas com certeza teve vários episódios comigo, com outros colegas também. Todo mundo tem uma, pelo menos, experiência disso. E inclusive assim, eu recebo direto nos vídeos algum comentário nessa direção de pessoas de todas as áreas que você imaginar. Então, Sim. eu acho que é algo que infelizmente Eu acho que acontece sempre. eu não sei se é só na área de exatas, mas é muito comum você ter o fenômeno desse professor que ele vê como uma vantagem que as provas dele são super difíceis e que todo mundo vai mal, que ele reprova Uhum, muito. Mas assim, eu tendo a achar que são os professores mais antigos que têm essa mentalidade, né? Não sei você, mas parece que é uma coisa assim, ah, não, que o aluno, para ele passar desse nível aqui, não sei se a pessoa tem algum trauma, se ela pensa assim, ah, não, se eu ralei, eu não posso facilitar também, vou dificultar o máximo aqui para o pessoal conseguir passar, né? Mas não faz o menor sim. sentido, né? Porque se o cara tá ali, por exemplo, vamos supor, você vai dar aula de cálculo um, você tá com os calouros ali, você tem um conhecimento que as pessoas não têm. E se você vai fazer a prova, sei lá, você pode criar a prova que você quiser, né? Você pode meio que criar uma situação ali para a turma tirar média 5, média 6, média 7, né? Então não faz Uhum, o menor sentido, né? sim. Cara, eu acho que, assim, eu não diria que na minha experiência foram os professores mais velhos, não. Eu acho que teve uma mistura, na verdade, na minha trajetória, pelo menos. Mas é complicado, assim, porque um dos comentários que eu recebi mais recente nisso foi de uma pessoa da psicologia, né? Que falou que tinha um professor que era o terror de todo mundo. E é engraçado, né? Porque no curso de psicologia acontecer do professor ter uma atitude para destruir o psicológico dos Que vai alunos, tem. deteriorar a saúde mental dos alunos. Então, se esse ambiente tem esses episódios, quem dirá nos outros que fica tão distante, né? Então, Sim. eu acho que é algo infelizmente recorrente e tem vários fatores que eu vejo ocasionar isso, né? Tem gente que acha que consegue realmente fazer testes tão bons que está filtrando as pessoas e ela, sei lá, essa pessoa está achando que ela está segurando sei lá, está fazendo a seleção para o futuro da área, mas isso é só uma ilusão, né? E desde gente que pode ser potencialmente frustrado com o que faz e quer desanimar os outros também, né? Porque tem gente que não gosta de ser o que é, né? Dentro da academia mesmo. E vai ser um péssimo mentor, né? Por isso, né? E eu acho que na Então, não sei. academia, principalmente no Brasil, o professor ele é obrigado a dar aula, ele não pode ser apenas pesquisador. Então, talvez você tenha muitos caras que eles são excelentes pesquisadores, mas talvez eles não queiram dar aula, talvez eles quisessem se focar só na pesquisa, né? E aí, quando a pessoa é obrigada a fazer algo, talvez ela não faça ali como Uhum. boa vontade, né? Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu já ouvi isso também. Eu acho que deve ter para alguns casos que seja real também. Eu acho que tem as duas vias, né? Existem professores que são excelentes, mas não fazem pesquisa tão bem, né? Não tem tanto sucesso com os alunos que eles têm alunos de mestrado, doutorado, ou a própria carreira, né, como pesquisador não chega a ser tão impactante, né? E existem o caso contrário, onde as pessoas não são bons professores, mas são exímios pesquisadores, e os casos mais raros, que são as pessoas que conseguem desempenhar as duas funções e trabalhar bem nelas, né? E as outras exceções do extremo, que são os professores que não dão aula bem e são horríveis orientando Nossa, também. coitado desse aí, né? Esse aí deu azar, né? Não pegou nenhuma É, das habilidades. Agora, mas enfim. voltando um pouquinho para a física, né? Você pode Uhum, explicar, assim, para quem está assistindo, porque eu vejo que tem muita gente que me acompanha aqui que é mais jovem, está saindo do ensino médio. O que que é a física quântica, cara? Qual que é a diferença, assim, da... Eu não sei se a gente poderia fazer uma divisão entre física moderna e física clássica, né? Isso aí dentro... Me corrija se eu estiver uhum. enganado, né? E a física moderna seria o quê? Seria física quântica e a parte de relatividade? Como é que funciona isso? Sim. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer isso de forma bem simples, assim, tá? Pensando em física como todas essas teorias, como formas de explorar o mundo, tá? Então, são ferramentas. Pensa nelas como uma caixa de ferramentas. Aí você pode tirar um martelo, uma chave de fenda, dependendo do que você quer, de que tipo de tarefa que você quer desempenhar, né? Então, para fenômenos do dia a dia, né? Vamos supor, eu quero entender o deslizamento de um bloco, eu quero entender como um carro está funcionando, eu quero lançar um foguete.
Para essas coisas todas, no geral, o ramo da física clássica, que a gente aprende no ensino médio com um toquinho a mais de sofisticação matemática, é suficiente. Física, ela é dividida em escalas, tá? A gente tem a sorte de que a natureza vem dividida em escalas. O que que eu quero dizer com isso? Existem fenômenos que a gente observa no dia a dia, por exemplo, por que que você consegue lidar com as coisas do ensino médio sem precisar aprender nada de relatividade geral? Por causa de diferença de escalas. Os tipos de coisas que você está lidando, os tipos de fenômeno que você está lidando ali, eles são tais que existem parâmetros envolvidos que são tais que te permite usar aquela teoria. Ou seja, o limite de validade daquilo é, é ok para aquele tipo de problema que você está tratando. E usar, por exemplo, relatividade geral para resolver um plano inclinado vai ser matar um mosquito de bazuca. E aí a gente tem todos esses limites. Então, agora, se a gente começa a aumentar as velocidades, e aumentar aqui, aumentar muito mesmo, uma hora a gente vai começar a notar que certas coisas da nossa teoria, a ferramenta que a gente está querendo utilizar, não vai estar sendo suficiente para a tarefa que está sendo demandada. E aí a gente começa a notar que, bom, tinha algum parâmetro que eu mexi ali, que nesse caso é a velocidade, que fez a gente começar a perceber certas coisas que agora não está mais em concordância com o que eu estou querendo prever. E física é baseada em teorias. Teorias têm que serem testadas. Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma predição, né, você está fazendo uma previsão do futuro antes de você fazer o experimento, você chuta ali o que vai acontecer baseado num um chute bem qualificado, que é todo o seu modelo da realidade, você começa a notar que aquilo não conversa bem com o que está acontecendo. Então, esse seria o caso, por exemplo, quando você começa a ter necessidade de fazer correções relativísticas. É porque você está trabalhando com velocidades muito altas, de forma que coisas que eram bem pequenas, coisas pequenas, é que eu digo, por exemplo, normalmente, o que que a gente trabalha em física? A gente trabalha com divisão de dois fatores, né? Isso daí que eu digo por divisão de escalas. O que que isso quer dizer? A gente tem a velocidade da luz como velocidade limite e a velocidade de um carro. Aí, se você pega a velocidade do carro e divide pela da luz, isso vai dar um número muito pequeno. Enquanto esse número for pequeno, você vai estar mais ou menos ali conseguindo resolver tudo com as coisas que você viu no ensino médio e usando essas ferramentas. Quando esse número começa a ficar maior, próximo de um, as coisas começam a complicar e você começa a ter que ter formalismos mais sofisticados. Agora, mecânica quântica, nesse contexto, vai surgir, né, para explicar a gente sempre fala, né, isso daí é a primeira introdução à mecânica quântica, que seria assim, o mundo microscópico, né, a gente vai tratar partículas microscópicas, então você quer descrever o movimento de um elétron ao redor do núcleo, você quer entender melhor o átomo de hidrogênio, o espectro dele, isso tudo você vai tratar com mecânica quântica, certo? Só que e quando você vai para essa área de mecânica quântica, estudar partículas elementares, por exemplo, estudar sistemas microscópicos, você tem um novo mundo de efeitos, sabe? Que são contraintuitivos com o que a gente vê no nosso dia a dia, porque esses tipos de efeitos, da mesma forma que você não observa correções devido à relatividade geral no seu dia a dia, quando você está andando com o seu carro ou fazendo uma caminhada, você não vê efeitos quânticos no seu dia a dia, porque esses efeitos também, eles, se você faz as contas, você vai ver que para eles se manifestarem quando você junta muitos graus de liberdade, igual, por exemplo, descrever o corpo humano, igual as pessoas falam de lei da atração, lei de não sei o quê, essas coisas todas, não tem nada na mecânica quântica que diz respeito a isso, porque, inclusive, se você pegar a teoria, tem um vídeo que eu reajo no meu canal, né, que é um professor falando disso em detalhe, dando nomes aos bois, falando, né, sobre como que a gente faz essas previsões, né? Praticamente a gente tem alguma coisa, né? O que a gente normalmente trabalha em física, né? A gente pega um objeto, a gente tem uma equação que vai te falar assim, se eu te der esse objeto, como ele é agora, o seu modelo tem que me dizer como ele vai ser daqui 10 segundos. Em mecânica quântica, a gente vai ter alguns objetos e a gente vai ter uma coisa que evolui esses objetos e a gente consegue te dizer mais ou menos como ele vai estar daqui 10 segundos. Só que esse tipo de questão não é precisa o suficiente, porque você precisa, na verdade, propor um teste experimental. Então, assim, eu quero ver como que esse objeto vai estar, o que que eu posso testar dele. E aí, o que que você pode ver? Se você fizer essas evoluções e considerar, por exemplo, a situação, vamos supor, de. O pessoal sempre fala, né, de superposição. Se eu pego um estado e outro estado e somo eles, é isso que eu estou chamando de superposição, tá? Se você fizer a conta de coisas macroscópicas, você vai ver que isso, qualquer efeito quântico que é bizarro ali, vai sumir assim, ó,
muito, muito rápido. Não tem chance, a probabilidade é praticamente nula de você perceber isso ao seu redor. Então, assim, não é que essas teorias não funcionam, elas estão te dando previsões sólidas, né? Porque a gente sempre fala, tem uma visão do mundo microscópico e macroscópico, aí o pessoal adora essa coisa de observador, de que a física quântica diz que o observador tem um papel. Essas coisas todas são meio que tirar a teoria bem do contexto dela, sabe? E quando vai para a lei da atração e que você é responsável pelas suas escolhas, que a mecânica quântica está prevendo isso, tipo, cara, é triste, porque eventualmente você pega pessoas abrindo mão de tratamentos bem estabelecidos para buscar curas quânticas e mirabolantes. Isso daí, assim, é uma, uma coisa que tira a teoria do contexto dela completamente. Então, ao mesmo tempo, mecânica quântica é algo contraintuitivo, porque da mesma forma que a gente esbarra em vários paradoxos na relatividade, né? E o pessoal não fica talvez tão surpreso com isso, uma vez que você aprende relatividade e resolve isso, mecânica quântica está no outro extremo ali. Você está lidando com essas coisas muito pequenas e começa a ver certos efeitos, né? Essas coisas de emaranhamento quântico, superposição, e isso tudo é difícil ter uma intuição, mas, ao mesmo tempo, se você usar a própria teoria para tentar justificar esses tratamentos de cura quântica, essas coisas de manifestação macroscópica, né? Por exemplo, eu já vi um estudo de pessoas falando que a mente vai te fazer alcançar não sei o quê, e aí tem uma página de um prêmio Nobel, que é o Toft, George Toft, eu acho que é esse o nome, eu posso procurar depois e te mando para você anexar o link, mas ele tem um guia de estudos de física, né? E tem uma página, na página dele você pode ir lá nas perguntas mais feitas com mais recorrência, né? E ele tem um guia de respostas a perguntas paranormais e uso de mecânica quântica. Aí um dos exercícios que ele faz é tipo, calcule, alguém falou para ele alguma coisa do cérebro manipular alguma coisa. Ele falou assim: calcule, baseado em termodinâmica e mecânica quântica, a probabilidade de efeitos quânticos manifestarem no cérebro, imaginando que o cérebro opera, né, na temperatura do corpo humano e tal. E se você faz as contas para essas coisas, cara, é tipo ridículo, sabe? As pessoas pegam a teoria, tiram ela do contexto, enquanto que as próprias predições da teoria são tranquilas de falar para você que isso não funciona, sabe? Então, se você quiser uma resposta um pouco mais concreta dessas coisas, na verdade, o que a gente estuda em mecânica quântica da graduação, né, são sistemas quânticos fechados, que são sistemas quânticos que você leva todos os graus de liberdade em consideração ali, e o mundo, na verdade, né, todos os graus de liberdade que a gente conhece, por exemplo, eu estou aqui sentado, mas eu não estou imune de interações aqui, tem moléculas de ar batendo em mim, tem um monte de coisa acontecendo, né, tem neutrinos passando pelo meu corpo nesse momento. Então, existem várias coisas interagindo comigo, e a gente nota que esses fenômenos quânticos, eles são muito, muito suscetíveis a desaparecer rápido quando você tem ambientes sujeitos à interação, tá? Aí você pode falar, ah, mas então eu vou tirar todas as interações. Boa sorte, faz isso. Vamos ver se vai dar certo. Boa sorte, tente fazer isso. Mas não vai funcionar as suas teorias de fura quântica, não vai funcionar as suas teorias de lei da atração. E eu acho que lei da atração ainda é uma coisa que dá para você fazer teste experimental, sabe? Você pode pegar o seguinte, pega todos os países que já ganharam as Copas do Mundo, pega todos os lutadores que já ganharam o campeonato de jiu-jitsu e vê quem tem a maior torcida. Pega o Brasileirão, qual que é a maior torcida do Brasil? Por que que esse time não ganha sempre se a lei da atração funciona? Por que que, é, ou, por exemplo, você bota dois lutadores que querem ganhar a mesma competição. Quem ganha é sempre quem quer mais. Ao Quem mesmo tem tempo, mais isso fé, fica quem num. tem mais força de vontade. Exato, fica num limiar também de teste, assim, como você define essas coisas, entende? Então, é bonito de falar, pode ser bonito como coisa motivacional você falar, mas infelizmente muitas vezes as pessoas usam isso para vender sonhos, né? Porque é muito fácil eu fazer um curso onde que eu vou te ensinar a ser uma pessoa melhor. Se você conseguir, é por causa do meu curso. Se você não conseguir, a culpa é sua por causa da lei da atração. Você que não quis o suficiente. É muito fácil. É Imagina eu muito vou dar um curso de conveniente, né, para física, quem está é vendendo. muito conveniente. Imagina se eu vou te ensinar matéria do Enem. E aí eu falo, bom, eu sei como ensinar, eu tenho aqui, eu vou te passar o curso inteiro. Se você aprender, é porque eu sou um excelente professor, mas se você não aprender, é porque você não quis aprender o suficiente. É porque a lei da atração não funcionou para você, entende? Tipo, é um jeito muito simples e barato e raso de tirar a responsabilidade do autor, entende? Da pessoa que está ali por trás. E, infelizmente, cara, quando essas coisas são tiradas do contexto, as pessoas sabem que estão tirando do contexto muitas vezes, entende? E é isso, sabe?
Eu acho que assim, mecânica quântica é uma teoria extremamente fundamental, sabe? De certa forma, assim, você consegue fazer várias predições da teoria. A teoria tem sido testada extensivamente e passada em todos os testes. E se você quiser pegar um livro de mecânica quântica e estudar exatamente manifestações em sistemas com mais graus de liberdade, por exemplo, um corpo humano que tem muitos graus de liberdade, existem livros disso. São livros, eu indico a literatura. Você pode procurar livros de sistemas quânticos abertos e ficar ali no ramo de descoerência. Isso vai responder várias das perguntas que as pessoas têm, desde que elas consigam, né, passar pelo treinamento necessário para entender mecânica quântica também. Porque as pessoas, eu já vi coach quântico dando curso de mecânica quântica em 3 dias, cara. Falando que 3 dias você vai aprender mecânica quântica. Para você aprender mecânica quântica, na graduação, se eu me lembro bem, eu fiz ela no meu terceiro ano. O curso de física tem 4 anos. Então, no penúltimo ano, eu fiz mecânica quântica um e 2 da graduação, se não me engano, ou foi até no quarto. E depois, cara, eu fiz mecânica quântica um e 2 da pós-graduação, para aí eu começar a ser capacitado em fazer pesquisa. Então, são 2 anos com 4 cursos para eu começar a ter uma capacidade de tentar entender artigos que usam, por exemplo, tecnologias quânticas ou artigos que usam fenômenos quânticos para fazer pesquisa na fronteira do conhecimento. Então, é, enfim, eu não sou ninguém aqui naturalmente para dar conselho, mas cuidado com todas as vezes que você escutar sobre mecânica quântica, principalmente num contexto estranho. E estranho aqui eu digo assim, fora completamente assim, contextos motivacionais ou contextos de autoajuda, contextos de saúde, essas coisas todas. Uma regra boa para se ter é toda vez que você escutar mecânica quântica, você ignora o que vem depois, até você ter passado pelo treinamento necessário para entender mecânica quântica, porque é uma coisa que infelizmente se tira muito de contexto. E eu acho que Inclusive, talvez pelo nível de complexidade, acho que a maioria das pessoas elas não entendem que todos esses conceitos da física, como você falou mais cedo, eles são baseados em equações uhum. que são desenvolvidas e como essa parte matemática assim, é mais inacessível, eu acho que fica mais fácil assim para o charlatão mistificar isso, né? Porque a pessoa não vai ter a capacidade de verificar ali se faz sentido, né? As pessoas adoram falar que, por exemplo, Einstein discordou da mecânica quântica, aí depois o Einstein falou da ação fantasmagórica à distância. Tipo, honestamente, assim, física não é sobre pessoas, ciência É, não é sobre não é um pessoas. Não argumento de importa o que autoridade, né? não importa Einstein, não importa Einstein, o que que ele achou, o que que ele tinha de preconceito. Tipo, isso, honestamente, assim, não tem por que a física se importar se é ele falando ou eu falando nesse contexto, tá? Ele fez contribuições ótimas para a física, mas pouco importa para a ciência se é o Einstein falando isso, né? Não Inclusive, quer agora, dizer para usar que outra. tudo que ele falar, não quer dizer que absolutamente tudo que ele falar tá certo, né? Exato. Agora, para também usar um outro argumento de autoridade aqui, para não ficar tipo, Gustavo disse que Einstein não importa. Não foi isso que eu disse, pelo amor de Deus, mas a Richard Feynman mesmo já falou assim: não importa o quão bonita sua teoria é, se ela não descreve, ou suas crenças nesse sentido na ciência sejam, não importa isso. Se ela não descreve a realidade, se você faz o experimento, ela não bate com o que você está propondo, independente de quão bonito você é, vai pro lixo, sabe? E isso é uma coisa que eu me mantenho assim, ciência física é uma ciência experimental. O experimento é a fonte de informação que a gente tem, é o guia que a gente tem e é onde a gente vai descobrir como dar os próximos passos. Se os testes experimentais não corroboram o que você está fazendo, você tem que mudar o que você está fazendo. Não é uma teoria não se adequa aos dados. Uma teoria utiliza os dados para, inclusive, assim, dar o próximo passo. E mecânica quântica surgiu, né? As ideias de mecânica quântica surgiram, né? Por conta de experimento, né? Você tinha certas predições que não estavam fazendo sentido. Por exemplo, se você pega, a gente aprende em eletromagnetismo, mesmo aproveitando que você tem os livros aí, né? Que uma partícula carregada se movendo vai emitir radiação e perder energia. E aí você pega a situação de um elétron orbitando um núcleo, você fala, pô, um elétron está orbitando o núcleo ali. O que que acontece, né? Cara, era para ele espiralar e cair no centro do núcleo. Por que que isso não acontece? Isso daí foi uma questão que começou a motivar a mecânica quântica, entende? Você começa a pensar, pô, tem que ter algo acontecendo ali, e aí você trazendo o conceito de quantização da energia, e você consegue, então,
entender um pouco, né? Ter um primeiro, um primeiro modelo de por que que aquilo funciona dessa forma, entende? E isso vai evoluindo em vários aspectos, sabe? Naturalmente é um choque, né? Mas não é porque a gente não entende que as coisas não acontecem, sabe? Não é porque a gente não entende que a natureza vai funcionar do jeito só que você acha bonito. Tem várias coisas estranhas por aí nesse contexto. Mas Sim. E aproveitando que pega- você citou, você poderia explicar assim, por que que o elétron não cai no núcleo? É uma questão interessante, né? Porque o núcleo é composto de prótons, né? E você tem atração entre os prótons e os elétrons. Então, você falou que as coisas não são intuitivas, né? O intuitivo seria pensar que essa atração ocasionasse isso aí, né? Por que isso não acontece? O que tem a ver com a física quântica? então, o que acontece é que você surge com a hipótese, né, de que a energia do elétron quando ele está numa órbita, ou seja, ele está num estado que a gente chama de estado ligado, né? Ou seja, é como se ele está preso ao núcleo, né? Ele está orbitando o núcleo. A hipótese quântica vem do fato de que você assume que as energias desse elétron, ele ocupa só energias, né? Lembra que eu falei do 1s2, 2sp, Sim, etc, os lá, níveis de essas energia coisas do todas? átomo, eu lembro um pouquinho, eu vi Isso, isso na química, né? Aquela distribuição exato. eletrônica. Aham. Essa distribuição segue os princípios da mecânica quântica. Então, quando você resolve um elétron, né, orbitando um próton, por exemplo, você pega o átomo de hidrogênio, você resolve as equações disso, usando a teoria da mecânica quântica, o elétron só pode ter uma energia bem definida para cada nível que ele está ocupando. Então ele não pode, na verdade, emitir radiação nesse caso, porque a energia aí é quantizada, então ele vai pular de um para outro. Ali ele vai emitir uma quantidade bem definida de energia conforme ele se move no nível, mas ele não pode emitir qualquer energia enquanto ele está nesse estado ligado ali. E isso é uma coisa que mecânica quântica te prevê em uma precisão absurda, sabe? Você consegue, por exemplo, dar energia para um átomo desse tipo, excitar o elétron. Aí o elétron pode então voltar para os estados menores, emitindo energia, você mede esses caras e bate com a sua predição, tá? E isso, assim, é uma coisa que você faz no laboratório e testa. Legal. Como Então, que você dá isso energia para um elétron, cara? você pode acelerar ele ali, você pode jogar alguma coisa nele. Então, assim, você Tipo um pode campo pôr ele no campo. magnético? Ah, Isso, você pode pôr um campo livre, você pode, por exemplo, jogar outra coisa nele, ele pode colidir alguma outra coisa com ele. Então, isso tudo você pode tratar, né, esse átomo de hidrogênio num campo externo com mecânica quântica, isso é um exercício que a gente faz. E o que acontece é isso, assim, a primeira hipótese, né, de quantização vem em contextos desse tipo. Você tem um problema e se você fizer a conta, inclusive o Griffiths, se você pegar a versão dele de mecânica quântica, se não me engano, o primeiro exercício que você faz na parte de introdução é calcular o tempo que demora para um elétron orbitando um próton cair no núcleo, se você considerar só eletromagnetismo clássico, tá? aham, Se não me engano, é o primeiro exercício que tem no Griffith de mecânica quântica. Eu legal. lembro que eu fiz esse Um dia exercício. terei esse livro ainda, né? Tem que economizar um pouquinho mais. É, mas Esses livros não aí são o baratos, Griffiths né? não são, infelizmente. Mas se não me engano, o próprio Griffiths usa na narrativa dele, ela é construída nessa linha. Ele fala que ele calcula esse exercício, mostra esse problema e ele então introduz a ideia de quantização dos níveis de energia, né? Porque se suas energias só pode ser em pacotinhos, você não pode ter essa emissão contínua. E aí, quando você realmente desenvolve a teoria quântica, o exercício que você faz completo é pegar a sua. É a mesma coisa que, por exemplo, você quer prever o movimento de uma partícula, você resolve as equações ali de Newton para ela e tal. Para mecânica quântica, você quer ver o movimento do elétron, né, ao redor desse núcleo, você tem que resolver esse problema. Então, você pega a teoria, escreve suas equações, resolve e acha os níveis de energia do elétron quando ele está nesse estado ligado, ou seja, ele está orbitando ao redor desse núcleo. E aí você vê exatamente essa predição de que ele tem níveis de energia discreto. Não é uma coisa que pode ser qualquer valor. Então ele não Uhum. pode estar tendo essa emissão de energia, porque Mas ele é é um isso que estado vem o nome, ligado. assim, do quantum da... É isso que dá É o isso, nome à exato, física quântica? exato. O quantum é pacotes dessas coisas, isso, Pacotinhos isso. de energia. Exato. E aí, se não me engano, foi Bohr que fez essas primeiras predições aí nesse contexto, e foi aí que são os primórdios, né, da mecânica quântica. Então, de novo, vem experimento, guia tudo, sabe? É experimentando que a gente vai descobrindo as inconsistências. E a nossa ideia, as pessoas falam muito assim: você na física não quer saber se existem mais coisas. Cara, não existe ninguém mais interessado
em ver testes contraditórios de teorias do que cientistas, entende? Só que existe um padrão do que é um teste. Não é uma coisa qualquer, assim, não é uma crendice, assim, não é uma coisa que você só pode acreditar. Existem certos padrões que os testes têm que ter, né? Baseado no método científico, né? Você tem que fazer coisas que são reprodutíveis, todo mundo pode fazer. Você pode, tipo, assim, e isso, esses padrões são necessários para você ter confiabilidade na ciência, certo? Então, por exemplo, as pessoas falam que eu já vi, né, discussões nesse contexto de cura quântica que os físicos estão negando isso porque eles não têm interesse em estudar, tipo, só que não é isso, sabe? Existem pessoas que já fizeram testes dessas coisas extensivamente e não teve resultado nenhum. E se você pegar o formalismo também, o formalismo não prevê esses efeitos. Então, não tem por que você investir dinheiro tempo num negócio que nem é uma predição da teoria e os testes que já fizeram nesse sentido não têm resultado nenhum, sabe? É desperdício de dinheiro, tempo e, enfim. Então, eu acho engraçado porque muitas vezes ou negacionistas é mais complicado, né? Porque a pessoa que é negacionista não tem muito o que fazer, porque ela vai negar qualquer coisa que você propor, sabe? Mas quem tem uma noção de que, que os cientistas que não querem testar essas coisas é uma noção enviesada, eu diria, ou errônea, ou imatura, talvez, ou até ignorante no sentido de realmente não ter conhecimento de como é o método científico, né? Porque eu adoraria que lei da atração. Não, não adoraria, na verdade. Porque se lei da atração funcionasse, provavelmente eu não estaria aqui hoje, porque não tem nenhuma vez que eu realmente pensei que eu ia conseguir alguma coisa. Mas você é um Então, físico quântico, cara. Você deveria ter um poder mental maior do que a média. Você devia estar milionário aí, ó, vendendo seus cursos aí. não. Os Mas neutrinos aí podem trazer dinheiro, não podem, não? não, se a lei da atração funcionasse, eu acho que eu não tinha saído do ensino médio. Porque, vixe, Maria, não teve um dia que eu achei que eu ia passar no vestibular, eu acho. Então, Então ainda você foi bem o que não oposto, funciona. né? Eu já mostrei que não funciona ali. No Aham. caso contrário, né? Porque E se funciona pro positivo, tem que funcionar pro teria negativo que também, funcionar né? para o negativo também, exatamente. Mas é porque o universo quântico conspirou a seu favor. Você não entendeu, ô Gustavo, entendeu? Às vezes minha mãe quis muito mais do que o tanto que eu quis Pois é, negativo a e ficou no vontade saldo da sua mãe positivo, né? superou a sua. Aqui, Mas você enfim, falou gente, assim, da parte experimental e da parte uhum. teórica. O seu campo de pesquisa, ele é mais ligado à parte experimental ou à parte teórica? Eu fico meio que na interface, sabe? Eu sou uma pessoa que faz fenomenologia de física de partículas, que é um nome feio, mas é meio que tipo pro teórico raiz, assim, a pessoa que só mexe com conta, eu não sou um teórico raiz, e pro experimental raiz também, que está lá, assim, mexendo e construindo e desenvolvendo tecnologias para pôr dentro do detector, trabalhando com uma chave de fenda, arrumando coisa, eu também estou longe de ser um experimental. O meu trabalho fica na interface de forma que eu pego é, conceitos de física teórica, então, por exemplo, alguém desenvolveu um modelo, eu olho o que aquele modelo pode dizer e eu vejo onde que aquele modelo pode ser testado. E aí eu faço essa ponte entre teoria e experimento e pego, né, as predições da teoria e olho elas no experimento. De Olha, forma que legal. eu consigo colocar, assim, por exemplo, existe uma partícula nova que as pessoas acham que vale, que é interessante olhar por ela, assim, procurar onde que ela poderia aparecer. Eu faço esse trabalho de pensar qual que é o cenário ideal que ela apareceria, onde que faz mais sentido olhar, onde que faz mais sentido fazer esse teste e escrever um artigo propondo esse teste. Aí a colaboração experimental pode ler ou não ler esse artigo, espera-se que leia e ver se acha que é pertinente realmente empregar tempo naquele tipo de análise. Aí a nossa ideia é realmente tentar achar o melhor, escrever, né, montar o melhor caso possível para que nossas análises sejam feitas. Então é meio que nessa interface que eu fico. Uhum. E você tá fazendo seu doutorado, né? Isso, estou terminando meu doutorado. E você consegue falar assim, no seu doutorado, por exemplo, assim, você propõe um único experimento ou você faz várias propostas de experimentos? Como que é? Ou você Então, já fez, não sei. o meu doutorado é um Frankenstein de várias coisas. Na verdade, assim, eu não proponho o experimento em si. Vamos pegar um exemplo. Tipo, dentro da física de neutrinos, né, tem várias coisas que ainda estão em aberto. E dentro dessas várias coisas que estão em aberto, podem ter conexões não triviais, né, com a existência de partículas que a gente ainda não descobriu. Então, eu, por exemplo, pego um experimento que eu estudei que estuda neutrinos.
E noto que, bom, se essas outras partículas existirem, esse experimento deveria ver uma modificação em algumas coisas que eles estão medindo. E aí eu calculo quão grande deveria ser essa modificação e escrevo um artigo mostrando que, olha, essa modificação é tão grande que se esse experimento olhar para isso, eles vão ver algo diferente. Se eles não verem, é porque não faz tanto sentido incluir essa partícula nova e a gente tem que repensar como resolver os problemas em aberto que existem na física de partículas, né? Então, não é um experimento específico. Eu tenho a meu dispor todos os experimentos que eu tiver conhecimento e estudar eles, e isso tudo serve como criatividade para eu começar a testar as teorias. Então, não é como se eu focasse em um experimento. Todos os experimentos que existem, a princípio, são úteis. Eu só tenho que ter criatividade de onde usar melhor, como testar melhor essas teorias, certo? Então, eu penso nos experimentos de forma generalista, penso nos modelos do que eles podem prever e onde que é o melhor lugar para ver eles. E tento casar as duas coisas da melhor forma possível. Legal, muito legal. E você trabalha com os neutrinos, né? Explica aí para o pessoal que está nos vendo o que que é um neutrino. Tá. Então, eu trabalho no geral assim, com física de partículas, né, com uma ênfase particular em neutrinos. Neutrinos, de forma bem simplista, são partículas que a gente chama de partícula elementar, né? Partícula que não tem estrutura extra. Por exemplo, os prótons, um dia já foram, a gente já acreditou que eles foram, que eles eram partículas elementares, mas hoje a gente sabe que eles são feitos de quarks. E quarks a gente não sabe se existe uma estrutura extra ainda, a gente não sabe se elétron existe uma estrutura extra, então todas essas partículas que a gente não sabe ainda se tem uma estrutura extra, ou seja, se existem outras partículas que fazem eles, que constituem eles, todas essas partículas a gente chama de partículas elementares. E quando a gente junta todas, cataloga todas essas partículas elementares, as partículas que intermediam as interações entre essas partículas elementares, né? E uma outra partícula que chama bóson de Higgs, quando a gente bota todas essas partículas juntas, a gente tem uma teoria das partículas elementares, que a gente chama de modelo padrão, que é a melhor descrição da natureza que a gente tem até hoje. Então, isso descreve toda a interação da matéria a nível elementar. Neutrinos entram nesse grupo de partículas elementares e são partículas com características muito específicas. Eles não têm carga nenhuma, eles têm uma massa muito pequena e assim, eles são super difíceis de detectar. Essas são mais ou menos as propriedades que caracterizam o neutrino. Ao mesmo tempo, eles são a partícula massiva mais abundante que existe, certo? Eles são produzidos em diversos locais, um deles é o Sol. Existem milhões de neutrinos do Sol passando por a gente nesse momento. A Terra emite neutrinos também, e por aí vai. E neutrinos são, então, assim, esses blocos fundamentais que têm essas propriedades que eu acabei de falar, e são, assim, partículas que ainda tem muito mistério ao redor delas, porque a gente não conhece muito bem ainda todas as propriedades dela. Inclusive, a gente Interessante, é sabe que eles têm novidade. massa, Uhum. a gente sabe que eles têm massa, mas a gente não sabe o valor da massa, por exemplo. E aí, para descobrir o valor dessa massa, seria, não sei, né? Talvez não seja nem definido isso, né? Mas pode ter um caminho experimental, talvez poderia ter um caminho teórico para depois chegar no experimental. Com certeza. Bom, primeiro tem o experimental. A gente tá fazendo já, né? Existem desafios experimentais focados, né, na massa, nos neutrinos e como fazer isso, mas o desafio teórico é algo em aberto ainda também, porque se você pega essa teoria que eu falei, que é o modelo padrão, uma predição da teoria é que neutrinos não deveriam ter massa. Isso mostra que existe, então, uma necessidade, né? Igual eu falei, se a teoria não funciona, você joga ela fora. Isso mostra que a gente não está com a teoria final ainda. A gente tem que estender ela. Então, o fato de neutrinos terem massa é um indicativo real de que existe algo a mais que a gente ainda vai ter que descobrir. O que é exatamente a gente não sabe. Aí os teóricos são extremamente criativos. Existem diversas alternativas e diversas teorias que que estão presentes, já que já são modelos para serem testados, estão sendo testados, que prevêem como fazer isso, né, como gerar massa para os neutrinos, isso do ponto de vista teórico, e experimentalmente também a gente está tentando atacar o máximo possível dessas questões e descobrir o máximo que a gente pode sobre esses parâmetros dos neutrinos. Legal, cara. Quem sabe você descobre alguma coisa interessante, né?
Eu trabalhei algumas coisas de modelos mais, né, de massa de neutrinos e essas coisas, então eu trabalhei mais do lado teórico e propondo testes experimentais, mas naturalmente, se houver uma descoberta, é do grupo experimental. Eu não vou estar ligado assim, tipo, não vai ser eu que vou descobrir, Aham. infelizmente. É. E você comentou, né, que o Sol, né, me corrija se eu estiver enganado, que o Sol produz neutrinos, não Uhum, é isso? E pegando carona nisso, eu acho que um dos fenômenos mais interessantes que a gente tem é a questão da fusão nuclear, né? E é uma uhum, forma de energia que o ser humano tem tentado desenvolver, né? uhum. Como que seria isso, cara, né? Por que que as estrelas, né, elas têm esse, digamos assim, esse brilho, né? Produzem tanta energia e você acha que, não sei se é da sua área isso, mas você acha que a gente está assim no caminho para a gente conseguir utilizar a fusão nuclear em nosso favor? Cara, isso é bem fora, assim, da minha área específica, assim, tipo, honestamente mesmo, eu Uhum. não tenho tanto conhecimento de como as pessoas estão avançando nessas coisas, sabe? A parte de fusão em estrelas, a parte de evolução de estrelas, eu já estudei em outros projetos, porque neutrinos também têm um papel importante em como coisas, como astros perdem energia em diversas maneiras. Olha, Mas te informar de qual pé que tá todas essas coisas em outras áreas, eu vou ter que ficar te devendo aqui para não não, dar mas uma opinião que é assim, correndo risco de estar errado, sabe? Eu é tenho alguns tranquilo. palpites, mas eu acho que nesse caso eu vou falar como uma pessoa normal, então minha opinião não vale como opinião técnica. Não, tá Mas certíssimo. eu acho que assim, todos os problemas que você tiver conhecimento na física, dessas coisas que são big questions, tem muita coisa sendo feita e o fato de elas não terem sido feitas ainda é porque a explicação não é nada trivial, sabe? Então, existe um esforço gigantesco e se você quiser, eu posso depois falar com alguns colegas meus que eu tenho certeza que vão te dar uma explicação melhor e caso eles topem, eles podem até vir conversar com você se for seu Com interesse. certeza, cara. Eu quero todos esses contatos aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo tem curiosidade de saber sobre isso. Ô, Gustavo, você comentou comigo, né, que você está num processo de fazer várias entrevistas para o pós-doutorado. Eu queria saber como funciona isso, né? Porque eu não faço ideia assim do que é um processo seletivo para um pós-doutorado. Se você puder explicar também o que é um pós-doutorado, porque eu já vi muita gente confundindo. Como se fosse um Uhum. título também. O pós-doutorado não é um título, né? Você não fala assim, ah, sou pós-doutor em não sei o quê, né? Como que funciona isso? Sim, então, o que que acontece? A jornada acadêmica, ela é a graduação, né? O mestrado, depois o doutorado, e aí depois você faz o pós-doutorado, né? O pós-doutorado meio que surge aí nesse limbo entre você ser um professor e ter uma vaga permanente e terminar o seu doutorado, né? Porque cada vez mais requer um nível de especialização maior, então o tempo só de 10 anos até você terminar seu doutorado não é suficiente em termos de especialização para você ter proficiência suficiente, né? Para ter alunos de mestrado, orientar grupos e também expertise suficiente nas áreas que você trabalha para você ser assim um líder, né? Então, e também pelo fato de que não existe vaga permanente para todo mundo. Então, existe essa vaga intermediária ali. E o que que acontece? Realmente não é um título, tá? Não é, sendo bem honesto, é um trabalho temporário super qualificado, né? Você faz pós-doc, são tipo contratos de 2, 3 anos, e você fica pulando de um para outro até conseguir uma posição permanente. E eu tô passando por isso pela primeira vez na minha vida. Então, eu estou terminando o doutorado. Estou fazendo as aplicações, né? Fiz já, né? Para fazer essas aplicações, você precisa de cartas de recomendação, escrever uma proposta de pesquisa, falar por que que você tem que ser escolhido. É igualzinho qualquer entrevista de emprego, de certa forma. E agora as pessoas estão começando a chamar, né, para fazer essas entrevistas e discutir seus interesses de física, por que que você encaixa no grupo, por que que você é o candidato que eles deveriam convidar. Então, você faz uma conversa. Tem alguns grupos que são uma conversa informal, outros pedem para você fazer uma apresentação sobre seus trabalhos. E as pessoas te perguntam, tipo, esse trabalho seu, qual que foi sua contribuição maior? O que que você fez? Qual que foi suas ideias? O que que você pensa em fazer no futuro? E por aí vai. Então, tem sido bem interessante essa parte, tá? Eu acho que, assim, eu já gravei 2 episódios sobre como tem sido as aplicações de pós-doc.
mas eu não tenho exatamente assim certeza de que vai dar certo ainda. Então, talvez eu esteja desempregado daqui a um mês, e até 15 de fevereiro é a data máxima. Mas foi um processo também interessante do ponto de vista psicológico, porque até começar a ter as entrevistas, assim, eu estava bem tranquilo. Depois que realmente eu recebi o e-mail, a pessoa falou: Olha, quero conversar com você, gostei do negócio que você mandou, deu aquele friozinho na barriga, sabe? Mas foi um frio na barriga positivo, assim. E eu tô gostando de fazer as entrevistas, tem sido legal até agora, mas nada tá certo ainda, sabe? É uma coisa que é meio ruim, assim, sabe? Porque caso não dê certo, é meio abrupto demais a queda, assim, no sentido de. Eu tenho sorte de que eu vou ter o salário, né, a bolsa até outubro, mas então eu tenho tempo para me reorganizar o que é que eu vou fazer da vida, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo é meio estranho, sabe? Esse Uhum, negócio de tipo, pô, tem tanto fator randômico nessa hora, sabe? Porque as pessoas falam, ganha o mais qualificado na maioria das áreas, mas nunca é essas coisas, principalmente quando você chega num nível que você está num doutorado, sabe? Um doutorado, todo mundo que está competindo ali tem no mínimo a qualificação de doutor, não é mais competência necessariamente, entende? Tem muita coisa de perfil, muita coisa de tipo, será que a vaga que eles estão pensando, o jeito que eles estão pensando é pro tipo de pesquisa que você faz? Então, vamos supor que durante o meu doutorado eu tivesse descobrido tudo, descoberto tudo de neutrinos. O que que eu ia fazer, né? Eu ia me candidatar para onde? Então, aham. isso também, assim, É, requer. você talvez daria aula, né, amor? Explicando para as pessoas Na... o que que você descobriu, cara, né? assim, eu gosto muito da opção de virar professor eventualmente, mas eu gostaria de, pelo menos enquanto eu conseguir, continuar fazendo pesquisa. Mas não é claro para mim o que que eu faria no. Honestamente, assim, eu ia tirar um tempo, né, até outubro para pensar e dinheiro é um problema, né? Porque, obviamente, eu não consigo ficar sem renda, então eu precisaria arrumar alguma coisa temporária ou torcer para o meu YouTube despontar, Aham. Vai que, sim, cara, você enfim. tá indo super bem. Vamos ver, tomara, mas ia ser legal também, sim, mas o meu foco, assim, por enquanto ainda tá em ter esperança aí, vou usar a lei da atração a meu favor aí. Aí nós vamos ver se a lei, se não funcionar com você, não funciona com mais ninguém, né? Legal. Vamos ver, mas E a é questão brincadeira. e a questão de dar aula, assim, cara, você já teve experiência de dar aula, porque em algumas universidades, até no mestrado, né, você tem que fazer estágio em docência, Uhum, e como que é isso? E no futuro, assim, você se vê como professor universitário? tem. Então, o meu ideal, assim, eu quero fazer pesquisa a princípio, né? Eu gosto muito de lecionar. Durante a minha graduação, eu tive ótimas experiências. Não é obrigatório na USP, mas pelo fato de eu ter vindo do interior e ter visto essa discrepância entre várias coisas, e eu tenho comigo isso, essa parte de que assim, a universidade é gratuita, entre aspas, né? Porque a primeira palestra que eu tive aqui na USP, na aula de inauguração, o professor falou: Olha, cada aluno aqui custa tanto por mês. Então, eu sinto, né, durante a minha graduação também, que parte dessas desinformações todas, a gente fez várias críticas aqui a respeito de propagadores de informações falsas, mas há também o lado dos cientistas, né, de haver uma distância sistemática entre a universidade pública e o público, de certa forma, né? Por exemplo, é surreal que as pessoas realmente achem que numa instituição pública de qualidade como a USP não tem nada de valor sendo feito. Isso é surreal, sabe? E junta com essas notícias todas de fake news que são espalhadas sistematicamente também para diminuir as instituições públicas, a gente cai num cenário onde que a gente pega pessoas que realmente acreditam que não tem pesquisa brasileira de valor. E nesse contexto, eu sempre fui muito ativo, pelo menos dentro dos poderes que eu tenho, dentro da capacidade que eu tenho de contribuir, em tentar trazer algo de volta, sabe? Então, o primeiro ano da minha faculdade, eu terminei cálculo 1, achei super legal a matéria. Eu fiz um curso gratuito na minha cidade, eu também dei aulas na minha cidade para preparar para Enem, essas coisas em física. Aqui Legal. na Você USP. criou um curso? Não criei necessariamente um curso, né? Eu fiz meio que tipo um estudo, era algo bem informal, então eu passei um livro para as pessoas, a gente estudava junto os capítulos, né? Eles estudavam e eu ia lá discutir com eles os capítulos de Que era física básica, né? física básica. Isso, Legal. isso.
física do ensino médio, né, para o pessoal mais focado no Enem. E o que que acontece? Durante a USP, eu também estive envolvido em vários projetos com escolas públicas. Eu dei aula em Ferraz de Vasconcelos e Guaianazes, que são duas cidades próximas aqui. E escolas públicas, projetos de desenvolver experimentos com os alunos de escola pública, de ir lá falar de física para eles, e era uma experiência super interessante. Além disso, eu fui monitor também do Masterclass, que é uma atividade relacionada ao LHC, né? Que é feita aqui na USP, que é meio que tipo, o pessoal vem, tem uns softwares de análise de física de partículas, e o que que acontece? Eles ah, vêm para cá e fazem essas análises e têm contato com cientistas lá do CERN online, naturalmente, mas eu fui monitor disso. E agora, mais no nível de graduação, eu fui monitor de Física um e Física 2 por 5 anos, assim. Então, eu fiz uma graduação em Física e uma graduação sendo monitor. Legal. Eu também já fui E- monitor de Física 1. Ah, legal. É uma experiência muito boa, assim. É uma coisa que me ensinou muito, sabe? Muito mesmo. Então, Aham. eu acho que esse tipo de coisa são interações que são cruciais para mim, no meu caso, assim, eu acho que foi essencial na minha formação. E porque você vê a diferença, né? Igual a gente aqui está falando de vários assuntos. Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu realmente tento pensar muito nas explicações que eu dou, e isso às vezes é difícil, porque você também fica num nível de exigência, autoexigência grande, mas você tem que pensar também no ouvinte, sabe? Tem uma diferença entre o que você pode falar e o que você quer falar. Sim, E isso eu acho que você aprende muito dando mentoria, principalmente para as físicas básicas, né? Que é essas física um, física 2, porque você pega pessoas que nunca tiveram contato com cálculo, por exemplo, mas você, sendo monitor, você já fez cálculo pela sua graduação inteira, já trabalha com derivados no seu dia a dia, etc. E às vezes as pessoas fazem perguntas, você esqueceu já o quão complexo é entender aquele conceito, porque aquilo tá sim. tão Você já se batido para você acostumou. já. Exato. E aí você fica. É difícil, sabe? Você explicar para a pessoa. Porque você Sim. nem lembra mais como é ter aquela dúvida. E eu acho que esse exercício de ah, transformar as coisas de forma que elas fiquem mais palpáveis, né? Que você consiga realmente ajudar as pessoas. Esse é um exercício muito importante, que te ajuda depois a fazer pesquisa também, porque você vai comunicar com diversos públicos. É, Da como mesma forma que a pesquisador, você tem que gente. escrever artigos, né? Participar de congressos. Uhum. Da mesma forma que a gente aqui, né, tá tendo uma conversa descontraída entre a gente e você fazendo seus vídeos, eu fazendo meus vídeos, é uma comunicação completamente diferente, sabe? Assim como no Instagram, quando eu falo no Instagram, é uma comunicação diferente. Não dá para eu chegar lá e falar com a formalidade de escrever um artigo, da mesma forma que não dá para eu escrever um artigo com a informalidade do Instagram. Então, essa flexibilidade comportamental de se comunicar de formas diferentes, em cenários diferentes, eu acho que é uma vantagem que a gente vai ganhando tendo essa exposição como monitor. Eu concordo plenamente. E você falou de artigos científicos, assim, eu lembro quando eu estava fazendo eu trabalhei um pouquinho nessa parte de pesquisa dentro da engenharia. Eu achava impressionante, assim, que às vezes um parágrafo de um artigo científico eu ficava dias ali para destrinchar aquilo, né? Você tem que puxar outros Uhum, artigos, aí você não entende. É, então é bem diferente, assim, porque o artigo científico, eu tinha a impressão que era algo muito compacto, né? Assim, até comparando com um livro didático, que às vezes a gente tem dificuldade também, mas o artigo científico, ele não, a preocupação dele não é assim, ensinar, né? É comunicar para outra pessoa que também trabalha com aquilo, né? uhum. Exato. Um artigo, de certa forma, né? Não de certa forma, mas ele é também uma ferramenta de comunicação, né? Uhum. Então, a gente nota que é importante também você aprender a se comunicar dentro do meio científico. Então, eu tenho artigos que eu ainda estava num processo, eu estou num processo de aprendizado em termos de escrita, comunicação. Isso não é algo que eu domino, não é algo que eu consigo ter confiança suficiente para avaliar ainda, mas eu estou num processo aí. E existem artigos que hoje eu já vejo, por exemplo, ou documentos, né? Por exemplo, a minha tese de mestrado é um documento extremamente importante para mim, mas ele está muito mal escrito hoje em dia, eu vejo. Isso é uma forma de ver progresso também, né? Eu olho esse documento e falo, bom, se fosse hoje eu faria melhor. E artigos da mesma coisa. É a mesma coisa que, por exemplo, usando um exemplo bem simples assim, você quer maximizar o número de views aqui no YouTube, por exemplo, e você faz uma thumbnail e um título. E aí você
faz, sei lá, alguns num padrão, faz outros em outro padrão e compara os dois e pode ver quais elementos que deram certo e quais que não deram. Mesma coisa funciona com o artigo. Você tem uma estrutura, né? Normalmente um artigo você olha ele como um funil, ou seja, ele começa de forma generalista porque ele se encaixa, ele mostra como o artigo encaixa num contexto mais geral da área que ele está atacando e ele vai afunilando para um problema específico. Isso é uma coisa. Então tem certa estrutura, mas você pode errar um parágrafo e chamar atenção para coisa errada, que não é o foco do artigo. Ou você pode escrever algo de maneira ambígua, escrever algo de maneira confusa, você pode não conseguir mostrar a importância do artigo antes da pessoa perder o interesse, né? Então tem várias coisas a se preocupar. Mas é uma forma de comunicação, é uma forma de comunicação que você tem que treinar também. E conforme você vai treinando, você vai ver que é uma habilidade que tem que ser desenvolvida ainda por muita gente também, porque tem muitos artigos mal escritos, tem livros, textos que são impossíveis de entender, e aí a gente normalmente chama eles de difíceis, mas às vezes é só porque eles estão mal escritos também. É, foram bem escritos, Mas né? enfim. Aham. Então, assim, é uma atividade por si só, que eu acho muito divertido. Eu acho que eu aprendo muito escrevendo, muito mesmo. Porque você tem que pensar em como passar informação, e para pensar como passar uma informação, você tem que pensar também em maneiras criativas que você teria e alternativas, principalmente, de passar a mesma informação. E Aham. isso vai te dando certa, vai te guiando nos buracos da sua formação naquele tópico. Então, você quer falar, por exemplo, de neutrinos num contexto, aí você começa, pô, como que eu motivo esse contexto? Aí, para motivar esse contexto, eu já tenho que estudar uma outra parte de outras coisas. E por aí vai, sabe? Então, eu acho uma arte por si só. Legal. E os seus orientadores te ajudam ou te ajudam? Agora você está terminando, né, o doutorado, mas como que é? Uhum. Eles te ajudavam nesse processo? Eles davam uma lida antes de você enviar para um periódico? Ou você já tipo, pegava o feedback direto do periódico? Como funciona? Não, todo esse processo, pelo menos na minha área, dentro do meu grupo, é bem em conjunto, sabe? A gente só coloca o artigo na internet depois que todo mundo concorda com o jeito que ele tá. Então, todo mundo participa do processo de alguma forma. Naturalmente, como eu sou a pessoa em processo de aprendizado maior, assim, eu carrego, eu lidero essas coisas, o processo de produção, processo de criação, processo de execução. Eu tenho várias liberdades nesse sentido de liderar, mas nunca é colocado para fora um artigo sem ter passado por todos os envolvidos no projeto. E a prática que a gente tem é uma reunião semanal onde todo mundo envolvido discute o progresso feito naquela semana. Então é algo bem colaborativo, não é Ah, algo legal. individual e a gente espera feedback só depois, não. Legal. E esses artigos são publicados em inglês? Sim, todos os artigos que a gente faz são publicados em inglês. Olha, então qual dica você daria assim para quem não tem o domínio do inglês e quer seguir uma carreira de pesquisador? Como você fez assim para aprender? Olha, eu, assim, durante o ensino médio eu fiz cursos desses cursos padrões, assim, né? Não acho que eu não tinha fluência, eu sabia o básico do básico, mas a graduação mesmo, a partir do momento, ela fica muito complicada de continuar em português, sabe? Porque do meio do curso para frente, os livros param de ter tradução. É igual você tem o do Griffiths aí de elerodinâmica, o de elerodinâmica tem tradução para português, se não me engano, mas o de Tem. quântica, até onde eu lembro, não tem, por exemplo. Até onde eu Olha, lembro. Mas você vai começando a pegar os materiais e eles não têm mais tradução, sabe? Então, o meu primeiro contato com o inglês real, assim, de praticar, voltou a ser com a graduação, de estudar conteúdos em inglês. E aí, estudar, ler inglês, você acaba acostumando, né? Porque são todos livros de física e, eventualmente, eles falam igual, e você percebe, né, que certos padrões e acostuma. Aí, fala e escrita vieram em contextos diferentes. Fala, eventualmente, os cursos, principalmente de pós-graduação, começam a ser ministrados em inglês, porque por vários motivos, mas aí foi a você primeira. está na USP São Carlos. Não, na USP de São Paulo, eu Você está acabei na vindo USP para de São cá. Paulo. Então aí você Isso. já tem cursos em inglês. Eu não sabia disso. Na pós-graduação, Legal. sim. Porque para você conseguir certos financiamentos, o instituto tem que ter oferta de disciplinas internacionais e coisas desse tipo, até onde eu me lembro da parte burocrática. Mas na pós-graduação eu comecei a ter mais contato com o inglês porque o meu colaborador no mestrado, ele não era brasileiro. Então eu comecei a falar, escrever em inglês para dialogar com ele. Ele era de No onde? início,
Ele era da Colômbia, se não me engano, Olha, espanhol, mas ele sempre falava em português, desculpa, em inglês. Ele legal. preferia falar o inglês, o português dele não era bom, eu entendia o básico do espanhol, dá para se comunicar num portunhol, mas ele gostava muito de falar inglês mesmo. Então, a gente conversou bastante. Foi aonde que eu voltei a tentar falar inglês, né? No início estava bem enferrujado, demorou certo tempo para eu voltar a pegar certo ritmo. E no mestrado, cara, eu tive que escrever minha tese, e minha tese foi escrita em inglês, né? Minha dissertação, né? Para quem é mais rígido com essas coisas, mas a minha Tese seria dissertação foi só no escrita. doutorado, né? O pessoal normalmente faz a distinção entre dissertação e tese, porque dissertação não tem algo novo em termos de artigo, mas é muito tênue essa linha, porque minha dissertação foi inteira nova, só não resultou num artigo, então eu não sei exatamente o que o pessoal prefere que chama, mas sempre tem alguém que corrige. Então, minha dissertação de mestrado é, foi em inglês, tá? E foi o primeiro documento em inglês sério que eu escrevi na minha vida, assim. E no momento de escrever mesmo, eu revisei muita coisa de inglês. Aí nesse momento eu marquei algumas aulas particulares para trabalhar principalmente conversação e essas coisas. Então eu fiz assim alguns meses, né, uns 3, 4 meses de aula particular. Eu ganhei de novo certo ritmo e escrever a tese me ajudou muito como exercício de lembrar construções verbais, colocar coisas em ordem assim. E aí foi sendo mais daí para frente por exposição mesmo, Aí porque já você a já gente tem os manteve uma prática ali no dia a dia. porque assim, você acaba colaborando com muita gente que não fala português no mundo todo. As reuniões do grupo aqui, por exemplo, a gente tem semanalmente um Journal Club, que é onde que a gente se reúne para discutir artigos do dia a dia, né, da semana em física, e você acaba se deparando, né, são em inglês, porque tem pós-doutorandos aqui no grupo que não são brasileiros, então a gente faz em inglês essas atividades. Então você acaba incluindo o inglês no seu dia a dia naturalmente. No meu caso, tudo começou com os livros da graduação. E aí eu não gosto de estudar línguas, então eu fui estudando conforme foi tendo necessidade e demanda orientado para o meu trabalho, sabe? Tanto Uhum. é que, por exemplo, sotaque é uma coisa que eu ainda tenho muito forte. Eu não tenho construções é, que você se escuta como se eu fosse um americano, por exemplo. Tenho bastante sotaque ainda, mas no geral, o meu inglês serve para se comunicar. Você consegue se virar, E né? O pessoal te entende. Exato, e para as apresentações principalmente funciona bem. Eu consigo me Aham, virar muito bem. E assim, foi algo que veio mais de exposição. aham. E voltando um pouquinho, cara, você trabalha, você falou um pouquinho sobre os neutrinos. Você conseguiria explicar para o pessoal assim o que que seria um acelerador de partículas? Ó, um acelerador de partículas, essa é uma excelente pergunta. Um acelerador de partículas, a gente pode pensar em várias coisas, né? Vamos começar com os primórdios disso, né? Acelerar partícula inicialmente está muito relacionado com os livros que você está aí, né? Você bota uma partícula num campo, por causa que ela está nesse campo, ela vai acelerar, porque Uhum. tem forças agindo nela. Eu lembro quando E eu esse é fiz o Física conceito. 3 da professora explicando do cinco é uns nomes meio esquisitos, ciclotron e Encontram esse. síncrotron, Sim, né? encontram Aham. isso exatamente. Você tem esses campos que fazem as partículas fazer as curvas, né, e tudo mais. Isso é praticamente assim, é o mecanismo que a gente usa até hoje, sabe? Você tem as partículas passando, você tem um campo que vai ficar acelerando ela por um tempo. O problema Uhum. do síncrotron aí, né, quando você tem essas partículas fazendo essas curvas, né, é que eles perdem radiação pelo que a gente falou, né, que partículas emitem radiação quando estão em movimento. E eventualmente chega num balanço, né, que o tanto de energia que você injeta acaba sendo o tanto de energia que ele perde, então fica um pouco delicado a situação. Então você acelera partículas dessa forma, mas o que que é o objetivo de um acelerador de partículas, né? É acelerar partículas e jogar elas em algum lugar, né? Então, por exemplo, como que eu construo um feixe de neutrinos? Você, no geral, produz um feixe de prótons, acelera esse feixe com campos, com essa maquinaria toda que você tem ali. Você joga esses feixes de prótons depois de acelerar num alvo. E o que que é um alvo? É um monte de material ali, e você sabe o que que esse material é. Aí esse próton vai interagir com esse material, e nessa interação ele bate ali e produz um monte de outras partículas. Neutrinos, por outro lado, não tem carga, lembra que eu falei isso? Então você Sim, não você consegue falou que eles acelerar um têm neutrino. massa, mas eles não têm carga, né? Isso. Então você não consegue acelerar um neutrino com um campo, né? Porque Pois para ele ser é. acelerado, tá na capa aí do Griffiths, olha.
se Q é zero, a força é zero. Uhum, vai tudo Então, embora aqui. se você não, como partículas neutras, você não consegue alinhar eles, você não consegue jogar eles numa direção. Então, o que que você faz? Você produz neutrinos, na verdade, de um decaimento de uma outra partícula que chama pion. Esses pions são partículas carregadas. Então, você alinha esses caras com campos também, e quando você alinha eles com campos, eles vão decair e os neutrinos vão seguir a direção que eles estavam alinhados. Você pode fazer as contas lá e ver que a direção que o neutrino vai sair é preferencialmente alinhada com a direção do pião inicial. E aí você monta um feixe de neutrinos, porque você tem capacidade de alinhar eles, alinhando as partículas que são carregadas. Então, o acelerador de partículas é literalmente o que o nome diz, ele é algo que acelera as partículas e tem os Uhum, mecanismos envolvidos. Usualmente são utilizados campos, né? uhum, Mas é isso. Você usa eles normalmente para produzir colisões, né? Então, no aham. LHC, por exemplo, você acelera esses prótons e colidem eles para produzir um monte de coisa. E essas coisas são aceleradas a velocidades surreais, assim. Então, você pega uma partícula que tem uma massa muito pequena e acelera ela nesse nível, a densidade de energia ali, se você pensar no tamanho de um próton, né, é surreal, assim. Eu Então, são coisas achei a parte aqui que estrondosas. fala do ciclotrons, ó, para o pessoal ver aí. Ah, que legal, é muito É, massa essas discussões todas. então quem quiser aprender um pouquinho Halliday, você já tem que ter feito ali um cálculo, né? Mas ele geralmente é na. Acho que seria uma parte mais básica da física, né? Então quem quiser, fica a dica. Você conhece esse livro, né? Não sei se você já trabalhou com o Halliday. Sim, sim, eu usei ele nos cursos iniciais de física. Eu usei ele, o Sears Zemansky, Eu o usei ele também. Moisés e o de Berkeley. O pessoal fala que o Moisés ele é melhor, ele é mais avançado, né? Ah, tem todas essas discussões, né, de qual livro que é melhor, qual livro que é pior. Eu sou da opinião de que, inicialmente, cara, para todo curso, pega o livro que conversa com você e que você consegue começar a fazer um progresso. Depois você migra para outros livros mais avançados. Uhum. Eu não, eu acho que assim, o Moisés me serviu, desculpa, o Halliday e o Sears me serviu muito bem no início, mas os professores usavam muito o Moisés, então os exercícios são meio que do livro do Moisés. E eventualmente eu acabei mudando. Mas me serviu muito bem para montar a base no início ali, essas coisas, mas e para eu ser capaz de estudar o Moisés em si. Eu concordo que talvez esses dois primeiros tenham uma exposição mais amigável para a pessoa que não tem tanto contato, teve tanto contato com física antes de entrar na faculdade, que foi o meu caso, mas o Moisés eventualmente tem conceitos muito interessantes de serem trabalhados em mais detalhe ali, que ele trabalha isso na sua glória total, vamos dizer assim. Ah, sim. Então, eu sempre fiquei permeando diversos livros. Eu nunca tive livros como algo que eu não, assim, foi sempre algo que eu ficava pulando de um para outro dependendo do tópico. Eu concordo Então, com foi, você, foi... cara. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu sempre ia para a biblioteca, assim, eu pegava uma pilha de livros e eu sempre pegava assim, ó, qual vai ser o mais fácil de eu compreender? Primeira coisa. E esse era geralmente o primeiro que eu pegava, né? E aí depois eu vi o que você falou. Agora, o que que o professor vai exigir? Ah, não, o professor exige desse outro livro aqui, então, obviamente, você tem que pegar aquele livro, né? Uhum. É, Falando um pouquinho de eletromagnetismo, é muito comum as pessoas terem muita dificuldade no eletromagnetismo, né? E que você teria alguma dica para dar assim para a pessoa se dar bem em eletromagnetismo? cara, é que assim, vamos pôr em perspectiva, né? Física 3 é onde que você tem o primeiro contato com o eletromagnetismo na física. Halliday, né? Exato. O Halliday, aqui também o Moisés, né? E depois você tem o curso de eletromagnetismo puro, que aí vem o Griffiths, né? Bonitão Eu aqui. acho que assim, o mais difícil de eletromagnetismo, eu diria, é porque é o segundo curso onde você tem uma outra quebra de paradigma em termos de ferramentas. Por quê? Por que que é difícil Física 1? É difícil porque você ainda não domina cálculo 1. E Física 3, ou eletromagnetismo, já é difícil porque você não domina o cálculo vetorial, né? É Isso, totalmente novo ali. aqui na contracapa ele já Então, tem aqui, né, o cálculo exato. vetorial para quem conhece aí, rotacional, divergente. Uhum. Então, a minha recomendação seria tentar ensinar um pouco dessas ferramentas enquanto você estuda ali eletromagnetismo, né? Então, eu sugeriria vocês acharem um problema interessante de eletromagnetismo que vocês queiram abordar
e usar ele como desculpa para aprender as ferramentas de cálculo vetorial. Porque uma vez que você domina as ferramentas, fica muito mais fácil de lidar e digerir os conceitos. Então, eu sugeriria focar nas ferramentas inicialmente, trabalhar bem essa parte e ir crescendo os conceitos aos poucos. O Griffiths faz um trabalho interessante nessas coisas, porque ele tem os primeiros capítulos, eu acho que como uma revisão de cálculo vetorial, Sim, e depois ele começa, né, a teoria eletromagnética começa das bases e não é tão focado assim já na parte de conta muito avançada. E conforme ele vai introduzindo os ingredientes matemáticos, ele meio que te carrega pela mão nos primeiros exercícios. Então eu acho isso interessante. É uma boa pedida para mim nesse contexto. né? O primeiro capítulo é só revisando, né? O que que é rotacional, o que que é divergente. Inclusive, eu estava lendo aqui essa Sim, explicação dele de divergente. Eu não tive, assim, essa explicação do jeito que ele deu no cálculo. Eu achei muito legal, sabe? Que eu não estudei esse livro ainda, né? Mas eu sim, pretendo, em sim. breve, retomar essa disciplina, né? Que foi uma coisa que eu fiz na graduação, mas eu acho que não ficou tão legal, sabe? Eu tenho muita vontade de retomar. Sim, perfeito. Eu acho que assim, esse é um ótimo livro e eu diria que as ferramentas são o maior desafio inicial. Uhum, Porque assim, para mim foi muito legal eletromagnetismo, porque eu fui meio que redescobrindo. Porque quando eu entrei na física, eu fiz o compromisso comigo mesmo de falar: bom, eu não sei nada de física, eu vou zerar meus preconceitos e uhum, começar do zero. Então, fazer eletromagnetismo foi como se eu estivesse descobrindo a verdade por trás das coisas que eu vi no ensino médio, sabe? Nesse uhum. sentido, foi bem prazeroso. Então, eu curti muito, cara, fazer o curso. Eu acho que a dificuldade maior que eu tive foi na parte ferramental. Uma vez que eu dominei as ferramentas, eu consegui fazer progresso. Então, eu diria olhar as ferramentas antes de se debruçar demais na teoria. Então, ir com calma, talvez pegar uma questão que você acha interessante e debulhar ela pensando nas ferramentas que você tem que aprender. E aí você vai continuando daí. E uma dúvida, cara, o seu curso, porque a gente tem, antes de entrar no eletromagnetismo, a gente tem o curso de cálculo vetorial, né? E aí o número, se é 3 ou 2 acho que muda, dependendo da universidade. Você achou que o seu curso de cálculo vetorial foi o suficiente? Ele te deu as ferramentas ou você precisou correr atrás de algo a mais? Então, eu fiz Física 3 junto com Cálculo 3, né? Que é a parte do currículo, e eletromagnetismo realmente vem depois. Mas eu diria que sim, o curso foi bem decente, eu fiz um curso bom de Cálculo 3, então ele me deu todas as ferramentas sim. Principalmente sim, entendeu que é um rotacional, um divergente, essas coisas todas de gradiente, de lei de Gauss, essas coisas todas a gente trabalhou bastante no curso de Cálculo 3, então foi bem decente. Uhum, ou seja, então você precisou fazer uma revisão, né? Eu suponho. Você chegou ali no eletromagnetismo no segundo, né? Que não era física 3 você precisou Uhum. resgatar. Talvez o que muitas pessoas façam é que elas às vezes façam um curso de cálculo 3 ali que não seja tão bem feito, e aí acho que não é só revisar, né? Elas têm que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Então talvez seja Sim, aí que sim. complica, né? É, esse é o desafio de Física 1 e Física 3, né? Você aprende a ferramenta junto com a teoria. Então, esse eu acho que é o maior desafio de Física 3 também. Eletromagnetismo é difícil porque as contas são complicadas e a teoria não é trivial, mas eu tinha muito gosto por estudar isso. Então, para mim, tinha um prazer grande em passar por aquelas partes. É, eu sou suspeito para falar, cara, que eu, apesar de ser difícil também, né? Eu adoro essa parte do eletromagnetismo, assim, acho que em termos Uhum, matemáticos é interessante, assim, eu acho que o cálculo vetorial é um negócio muito interessante você estudar. Você tem toda a parte da física, que tem a conexão com a física quântica. Eu uhum. acredito que com a relatividade também, eu estou enganado. Não, você tá certo. Tem Se não me conexão. engano, para o final do livro do Griffiths, você já começa a entrar nas bases de relatividade. E relatividade, e você tem N aplicações no nosso dia a dia, na engenharia, então Uhum. eu recomendo, né, assim, que o pessoal estude. Ok. Um dos capítulos mais bonitos desse livro aí é o capítulo sobre por que o céu é azul. Eu não lembro qual que é, mas é na Ah, é? radiação de dipolo. Olha, eu vou Depois, pesquisar. Não sei se mais pra frente. olhando aqui, acho que eu não vou conseguir É, achar, mas depois eu dou uma pesquisada e coloco pro tranquilo. É muito pessoal. bonito, muito legal. Aham. Ok, Gustavo. Então, você queria deixar um comentário assim para quem está nos assistindo, né? Para Bom, eu só queria agradecer aí o convite. Eu espero que tenha sido um papo interessante. demais. É, e assim.
agradecer a oportunidade aí e falar para o pessoal também que se quiserem ver um pouco mais do que eu estou fazendo nas redes sociais, né? Estou aprendendo a me comunicar aqui, aprendendo a me comunicar no Instagram e no TikTok. Quem quiser, né, me acompanhar, me procura aí no Instagram, é Falves Gustavo, F Alves Gustavo, né? E aqui o meu canal é o Viver Como Físico. E agradecer aí também por você estar fazendo esse trabalho aí de divulgação também, né? Que eu acho que é um pilar crucial, né? E está crescendo essa onda de pessoas fazendo um bom trabalho nesse contexto, né? Não que não tinha um trabalho bem feito, mas está crescendo um número de pessoas que eu acho que quanto mais melhor e com uma veia mais acadêmica também, né? E eu acho que anda na direção de trazer essa proximidade do pessoal do público geral, né, com o que está sendo feito dentro dos centros de pesquisa, né? Porque uma coisa que a gente tem que valorizar muito aqui no Brasil é o acesso à educação de qualidade gratuito, e eu acho que nessas iniciativas a gente acaba não só difundindo informação científica, né, falando um pouco disso, trazendo mais talvez para algumas outras pessoas exemplos de profissionais que não são triviais, né? É raro talvez você conhecer alguém que formou em física se você não está no meio acadêmico. Então, eu acho que são coisas muito interessantes, assim, e o YouTube dá essa possibilidade das pessoas é, terem esse contato. Então, eu agradecer você aí também pelo trabalho aí que você tem feito. Beleza, só posso te parabenizar também, Gustavo, né? Eu adoro física, sempre gostei, então é muito legal ver pessoas como você que estão ali, né? Você está exercendo a profissão de físico, compartilhando não só conceitos teóricos da física, mas também o seu dia a dia, dando dicas para as pessoas. E você já fica reconvidado aí para voltar no futuro, né? Quem sabe quando eu estudar um pouquinho mais de eletromagnetismo, a gente possa falar um pouco mais disso. Perfeito, a gente ficou à disposição aí. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Se inscrevam lá nos canais do Gustavo, né? Se você não conhece. E ficamos por aqui.